Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Aí, sei lá que hora você está assistindo essa aula. Então, turma de processo do trabalho. Tudo bom? Beleza. Gente, vamos continuar nosso plano 5, né? Nosso plano 5, ele trata sobre... Deixa eu ver aqui, pegar uma colinha. Plano 5, 5, Tiago? Não, plano 4 de Direito Processual do Trabalho. Deixa eu abrir aqui, que agora caiu aqui. Bom, a gente vai tratar sobre o assunto despesa processual, certo? Hoje a gente vai tratar sobre o assunto despesa do processo. Deixa eu só abrir o plano 4, que eu acabei não deixando ele aqui. Pronto, tá aqui agora, bicho. Plano 4, despesas do processo do trabalho, já atualizada, viu? Ah, não, gente, é verdade, é isso mesmo, a gente não viu nulidades. Já ia adiantar o assunto. Mas eu vou falar sobre despesa hoje, que eu me preparei para falar sobre despesa. E amanhã, ou na próxima aula, são as 2 horas de despesa, tá? Porque é o assunto da nossa nova atividade, vou mandar com e-mail, despesa do processo do trabalho. Então eu vou falar de despesa do processo do trabalho bem direitinho, explicando tudo certinho, as novidades que a gente teve com a reforma. E na outra aula eu falo sobre nulidades, tá bom? Então vamos lá, até porque a questão de despesa já está na minha cabeça toda prontinha para vocês. Vocês devem estar agoniados, doidos para terem mais uma atividade para fazer em casa durante essa pandemia. Vamos lá. Definição. Primeiro, a atividade judiciária é promovida pelo Estado. Né? A atividade judiciária é do Estado, é promovida pelo Estado. Entende-se que deve ser gratuita, que deve ser uma atividade gratuita. Entretanto, ela tem um custo, gente. Né? E como é alto esse custo? Né? Os maiores salários estão... Só para a gente falar do custo de salário no Poder Judiciário, né? Tanto é que o STF tem teto limite, né? O limite serve do salário. Então, o salário é uma das partes do custo dessa atividade judiciária. Tem outras, energia, gasto, não sei o quê, tem várias. E o Estado, ele tem que se sustentar. Por isso que existem essas despesas processuais, tá? Existem essas despesas processuais que o Estado precisa. Né, ele precisa para bancar toda essa atividade jurisdicional. E ele cobra, ou seja, a gente vai ter algumas espécies de despesas que são cobradas pelo Estado para a manutenção do sistema judiciário. Tá? A primeira delas, e não menos importante, mas as primeiras delas, são as custas processuais. As custas processuais são as despesas do processo. Custas, né, são uma espécie de taxa judiciária. É uma espécie tributária de taxa judiciária. Vocês ainda não devem ter, ou quem já estudou direito tributário, percebeu, estudou lá, aprendeu que a gente tem 3 espécies de tributos. Né? O tributo de forma geral, mas a gente tem 3 espécies. A gente vai ter os impostos, a gente vai ter as taxas, a gente vai ter contribuição de melhoria. Tá? Taxas são aqueles serviços prestados pelo Estado individualmente. Então, cada um que paga assim. Porque imposto todo mundo paga. Né? Exemplo do imposto de renda e tal, é um imposto, ele é pago, mas o Estado vai usar, né? Aí, como bem entender. Né? Na verdade, é vinculado, as despesas são desvinculadas. Mas, enfim. Já a taxa não, você paga por um serviço que lhe foi prestado. Por isso que as custas são consideradas uma taxa. Porque você vai precisar do serviço do Poder Judiciário e o Estado vai prestar esse serviço a você. Entendem? Então você precisa do serviço do Poder Judiciário, o Estado, opa, eu vou lhe prestar esse serviço. Precisou de mim? Tome aí. Custa tanto. E quem é que paga as custas no processo trabalhista? Para a gente não ficar enrolando muito. Quem é que paga essas custas e qual o valor dessas custas do processo trabalhista? O artigo 789 da CLT, já depois da reforma, ele traz aí, né, e seguinte, nos seus incisos, quem paga e quando que vai ser e quanto for o valor dessas custas processuais. Tá? Diferente do processo civil e diferente da justiça comum, na justiça do trabalho as custas são pagas ao final do processo. Tá? As custas não são pagas no início.
Tem que você vai para a justiça comum, o juiz vai analisar a petição, mas você já tem que recolher as custas processuais. Na justiça do trabalho, não, as custas são pagas ao final. E quem é que paga essas custas e qual o seu valor? O 789 diz que as custas vão ser pagas pela parte sucumbente da demanda. A parte que perdeu. Tá? Então as custas vão ser pagas pela parte sucumbente na demanda, ou seja, a parte que perdeu. É a parte que perdeu, a parte sucumbente que vão ser pagas. Sempre, Tiago, não. Tenha calma. Vai ter situações aí que a parte sucumbente, né, vão ser as duas, enfim, e tal, e que vão rachar as custas. Mas a parte sucumbente na demanda, na maioria das vezes, é quem vai pagar as custas desse processo. E elas incidem no valor de 2% da condenação. Ou do valor que for arbitrado pelo juiz, acaso a condenação não tenha um valor pecuniário fixo. Por exemplo, o empregado entra com ação contra o empregador só para ter reconhecido o vínculo. Tá? Ele trabalhou a vida toda para aquele empregador, mas o empregador não assinou sua carteira. Então ele entra com ação só para o empregador cumprir essa obrigação de fazer aí, ou seja, não tem valor pecuniário. E aí, Tiago, aí ele vai atribuir um valor para a causa, né, para efeito tributário, para efeito fiscal, e o juiz vai arbitrar lá na condenação. Acaso o juiz reconheça o vínculo e diga que o empregador tem essa obrigação de fazer na sua sentença, o juiz vai dizer, custa de 2% sobre R$10.000, valor arbitrado só para esse efeito. Tá? É da cabeça do juiz, geralmente esse arbitramento acaba sendo da cabeça dele mesmo, mas tem um valor que pode ser contestado, ou seja, se arbitrar um valor exorbitante, que não esteja compatível, não esteja proporcional à atividade desenvolvida naquele processo, por exemplo, eu entro com ação contra esse empregador, né, essa ação aí, o juiz, arbitro o valor de 3 milhões. Não pode, uma ação simples, né? Pode ter até demorado, ouvir testemunha, aquela coisa, mas é um pedido só, gente. Então, dependendo da complexidade da causa, o juiz pode arbitrar, mas desde que seja proporcional, né? Não onere, né, o trabalhador, nem o empregador, não onere as partes. Tem que respeitar o princípio da proporcionalidade, tá? Ao arbitrar ali o valor da condenação, quando esta não tiver um valor pecuniário, ou seja, for uma declaração, como foi esse exemplo aí, uma ação declaratória. Aí o juiz vai e arbitra, tá ok? Então ele vai arbitrar lá o valor, a quantia, e a parte vai recolher 2% desse valor da condenação. Que parte, Tiago? A parte que perdeu. A parte sucumbente. E por que, Tiago, é ela que vai pagar? Porque ela é quem provocou a lide, teoricamente. É ela que provocou a ida da outra parte ao Poder Judiciário. Por isso que ela é sucumbente. E é por isso que ela vai pagar as custas. Porque se ela não resistisse à pretensão autoral, tá? A pretensão resistida, lembra-se que vai falar lide, se ela não tivesse resistido à pretensão autoral, eu não teria processo. Se eu não teria processo, eu não teria custas. Como houve uma resistência, depois do reconhecimento, né? Ficou comprovado que essa resistência ela era sem fundamentação, já que a parte autora ganhou a sua ação, ela provocou a ida dessa parte autora ao Poder Judiciário, ela vai pagar as custas processuais de 2% sobre o valor da condenação ou sobre o valor que fica arbitrado pelo juiz para a condenação. Tiago, não tem limite não para essas custas? Quer dizer, se de fato tiver uma condenação de R$1.300.000, é verdade? É possível? Gente, tem muitas ações, né? Tem ações coletivas, por exemplo, que dá 20 milhões, 30 milhões. E não existe não um limite para essas custas. Meu Deus do céu, eu vou pagar esse dinheiro todo. Porque 2% de 20 milhões dá algo em torno de R$40.000. Né? Dá algo em torno de 40 mil. Acho que é 40 mil, 2% de 20 milhões, se não for 400. Mas é alto. É alto o valor. Tem um limite sim, gente. Tá? Tem um limite. O limite hoje, que a gente tem no próprio artigo 789, é de 4 vezes o maior benefício pago pela Previdência. O limite para o recolhimento das custas é de 4 vezes o maior benefício pago pela Previdência, que hoje está em torno de R$6.000, 6.101, tá? Hoje, em março de 2020. Então, se você pegar 4 vezes 6.100, vai dar 24.400, é o limite das custas. Ou seja, mesmo eu sendo condenado a pagar 500 milhões de reais, eu só vou recolher de custas 24 mil e pouco, que é o limite.
Tá? Esse é o limite que o legislador, né, agora após a reforma trabalhista, incluiu aí de forma também a promover, né, o acesso ao judiciário, né, para não estar um valor exorbitante de custos processuais, como eu disse, desproporcional à atividade jurisdicional, certo? Desproporcional à atividade jurisdicional. Então a gente vai ter esse limite aí para o estabelecimento das custas processuais. E quais são os casos ou hipóteses das custas e pagamento das custas? Bom, o inciso 1 diz que quando tiver um acordo entre as partes, as custas vão ser proporcionais, ou seja, quando tem um acordo, ela vai ser sobre o valor, mas rateadas entre as duas partes. Tá? Não são 2%, cada uma pagar 1%. Cada uma pagar 1%. Certo? Cada uma vai pagar 1%. Então, se de repente fizer um acordo de 10 mil reais, 2% de 10 mil dá 200. Né? 2% de 10 mil daria 200. Então, cada parte arca com 100 reais. Cada parte aí vai arcar com 100 reais. Entenderam? E quem é beneficiário da justiça gratuita paga? Não. O beneficiário da justiça gratuita não paga as custas processuais. Tá? O beneficiário da justiça gratuita ele não vai pagar as custas do processo. Quem vai pagar, né, é a parte sucumbente que não seja beneficiário da justiça gratuita. E o benefício da justiça gratuita pode ser estendido para a empresa? Pode. Para pessoa jurídica e pessoa física, qualquer um dos dois. Gente, desculpa, vou enxugar aqui porque está muito quente. Tem um calor da puta, serena. Então, ele pode ser estendido para... Pode. Tá? O benefício da justiça gratuita pode ser, desde que a empresa preencha os requisitos para concessão. Desde que a pessoa jurídica preencha os requisitos. Ou seja, sem condição de arcar com a natureza do processo, com as despesas processuais. E o juiz concedendo, ela não vai pagar as custas do processo. Certo? Então, o beneficiário não paga. Então, quando tiver um acordo, essas custas vão ser o quê? Rateadas. Divididas entre as duas partes, certo? Tive acordo, então as custas processuais vão ser rateadas, divididas entre as duas partes, 1% para cada. Quando é que as custas são devidas também, Tiago? As custas vão ser devidas também, gente, quando eu tiver a extinção do processo sem resolução do mérito, ou o julgamento totalmente precedente e improcedente, e o juiz vai arbitrar esse valor. Ou seja, o autor entrou com a ação, mas perdeu. O autor entrou com a ação, não teve valor pecuniário, o juiz arbitra esse valor, tá? Ou sobre o valor da causa, que ele colocar lá. Se ele não vai ter que colocar o valor da causa, agora é obrigatório na petição inicial, a gente vai estudar isso ainda, mas agora é obrigatório que ele coloque o valor da causa. Então, se essa, por exemplo, ele está pedindo verbas decisórias, ele vai ter que colocar o valor da causa. E se de repente ele perde a ação, ou é julgada sem resolução do mérito, por exemplo, por desistência, a parte entrou com a ação, mas depois desistiu. Eita, não quero mais não, vou desistir. O juiz vai, se ela não for beneficiária da justiça gratuita, mandar que ela pague 2% sobre o valor que ela foi, né, ali, que no caso não teve processo, não teve condenação, mas ela acionou o judiciário indevidamente. Mas ela acionou o judiciário, já não é brincadeira, a atividade judicial foi prestada, foi. E aí a gente já teve gastos aí com movimentação desse processo. Ah, mas desistiu no outro dia, não importa. A desistência, ela provoca a extinção do processo sem resolução do mérito. E aí ela vai pagar as custas sobre o valor da causa. Ah, mas se ele não deu o valor da causa, foi aquela situação lá, aí o juiz vai arbitrar um valor. Né? Claro, de forma proporcional. O juiz vai arbitrar o valor. Ele vai fixar aí esse, né, quando for um valor indeterminado, tal, não tiver valor. Pagas ao final e o beneficiário da justiça gratuita não paga as custas do processo. Certo? Quando é que as custas podem ser pagas antes do final? Quando tiver recurso. Se a parte quiser recorrer da sentença, ela tem que pagar logo. É como se dissesse, olha, agora, meu velho, não vai esperar até o trânsito de julgado, não. Se você recorreu, a parte recorrente tem que pagar o preparo do recurso. E as custas, né, na Justiça do Trabalho a gente tem dois tipos de preparo. Tem as custas e o depósito recursal. Então as custas de 2% vão ser antecipadas pela parte que recorreu. Tá? Aí elas antecipam as custas junto com o recurso. No mesmo prazo do dia do recurso, ela tem que juntar o comprovante do GRU, que é a Guia de Recolhimento Único da União. As custas agora são recolhidas através da GRU. Entra lá no site do tribunal, preenche, né, tem lá serviços, a abazinha serviços, aí tem preenchimento de GRU. Aí entra lá no site do tribunal e gera uma guia e paga nos bancos oficiais. Ou Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Tá? Ou Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Até pelos aplicativos você já está conseguindo pagar aí a GRUzinha nessa época da pandemia, apesar de que os prazos estão suspensos. Mas no prazo final do recurso, ela pode juntar as custas. Professor, e se ele recorrer antes?
Se ele recorrer antes e esqueceu, disse, meu Deus, eu não paguei as custas, ele pode. Então, até o prazo final se entende que não estaria deserto o recurso. Recurso é considerado deserto quando ele vem com ausência do preparo, no caso das custas também, certo? Então, mas eu sou beneficiário da justiça gratuita, então eu posso recorrer tranquilamente. Sou beneficiário da justiça gratuita, eu posso recorrer. Não preciso, tá, pagar o preparo. Não preciso fazer hoje nem o preparo, nem o depósito recusal, nem as custas, beneficiário da justiça gratuita, certo? Então, no recurso, aí ele vai e antecipa esse valor das custas do processo. Tá? Ele antecipa o valor das custas. Mas, Tiago, e se de repente ele se sagrar vencedor desse recurso, ou seja, se ele recorrer e for vencedor, ou seja, modificar, aí a gente vai ter a chamada inversão da sucumbência. O cara foi condenado aqui, mas quando subiu, o tribunal mudou e julgou improcedente a demanda. O que é que ocorre? Ele tem direito à devolução administrativa dessas custas. Aí ele deve solicitar ao juiz da vara competente, né, a devolução daquelas custas que ele antecipou. Tá? Ele vai solicitar a devolução. E a outra parte, que não era sucumbente, mas que passou a ser após o julgamento do recurso, é quem vai recolher as custas. Tá? A outra parte, né, que se tornou sucumbente, é quem vai recolher as custas. É bom atentar para isso também, né? Tanto na natureza prática como didática. Então a outra parte é quem vai aí antecipar, ou no caso vai ser condenada ao pagamento das custas processuais. Certo? Então prestar atenção nisso. Houve a inversão da sucumbência, se houver inversão, no caso pelo julgamento, a parte que adiantou tem direito à devolução, ou seja, ter devolvido, e a parte que havia ganhado e agora perdeu é quem vai ser condenada, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Porque se for beneficiário da justiça gratuita, aí, né, não paga as custas processuais. Uma última coisinha sobre custas. Gente, aqui tem um valor mínimo, tá? Tá disposto até hoje no site ou na CLT, que quando o valor das custas for inferior a R$10,64, a parte não precisa pagar, tá? Se o valor das custas for inferior a R$10,64, a outra parte, não paga, certo? As custas, quer dizer, a outra parte não, desculpe, quem for sucumbente não precisa pagar, se o valor das custas for inferior. Então, por exemplo, se a gente tem uma condenação de R$500, as custas de 2% vai dar R$10, então não precisa recolher. As custas processuais estão dispensadas aí de recolhimento, certo? No caso, dispensada, né, por força de lei. Aí elas não precisam recolher as custas processuais. Se for inferior, não precisa recolher. Beleza, gente? Custas processuais, assunto de despesa do processo, ou seja, uma espécie de despesa com processo importantíssimo. Tá? Importantíssimo, cai muito em prova aí sobre essas despesas, sobre as custas do processo. Então, atentar para o limite que hoje existe, para o valor, para a época de pagamento, o limite é 4 vezes o maior benefício da Previdência. Valor mínimo R$10,64, foi abaixo disso, não precisa recolher. Que o beneficiário da justiça gratuita não paga também as custas processuais. E que ela tem o teto máximo, né, 4 vezes, e que elas são calculadas no importe de 2% sobre o valor da condenação, ou sobre o valor da causa, ou sobre o valor que o juiz arbitrar. Beleza? Tiago, tem alguma possibilidade do beneficiário da justiça gratuita pagar as custas? Tem. Exceção da exceção, fresquinha agora que veio com a reforma do trabalho. Se a parte autora, não falei empregado nem empregador, a parte autora, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, faltar de forma injustificada a primeira audiência, tá? O processo dela vai ser arquivado. O processo vai ser arquivado, leia-se, extinto sem resolução do mérito. Mas se ela não justificar no prazo de 15 dias, ela vai ter que pagar as custas processuais, sob pena de, não pagando, ela não poder entrar com uma nova ação. Então, até ela pagar, ela não pode entrar, se ela não justificar, é claro, essa ausência aí no prazo de 15 dias. Artigo 844 lá da CLT. Beleza? Custas, ok. Vamos para outro tipo de despesa na próxima aula. Um abraço.